Você falou aí, trabalhei com grandes treinadores, né, do futebol mundial, e você está trabalhando com um treinador que é um iniciante, podemos colocar assim, tem poucos meses como treinador profissional, mas com um começo assustador, né? Positivamente falando, muitos títulos, uma trajetória realmente brilhante. Nos fale sobre o Felipe Luiz, treinador, que você conhece muito bem como jogador, como companheiro, né? Mas agora o Felipe Luiz, o seu treinador, o treinador do Flamengo. O Vili, o Mister, né? Professor. Não, chamava de Luiz, né? Eu não sei bem ainda como me dirigir a ele. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de prof. Dependendo dos momentos, eu chamo ele de filho, depende. Ainda estou me acostumando com essa parte, né? Mas o Felipe, eu penso que... é, já viu quando você vê um menino bater na bola a primeira vez, você fala, esse vai ser bom de bola? Sim. Acho que o Felipe, como treinador, ele é a mesma, segue essa mesma linha, né? A partir do primeiro momento que eu tive contato com ele por telefone, por falar de ideias de futebol, ideias de tática, ideias de sistema, ideias de posicionamento, eu já falei, esse vai ser bom, né? A gente sempre teve uma sinergia muito grande já enquanto a gente jogava junto na seleção brasileira, foram muitos anos, né, para falar de futebol, sempre falando a mesma língua. E quando eu estou no treinador, quando a gente teve o primeiro papo, lá atrás ainda, quando ele começou a ser treinador do Sub-17, se não me engano, né, que eu falei, pô, isso é maluco, cara, você não tomou nem 2 meses de descanso e já foi ser treinador. E eu já sabia que ele seria um treinador importante. Acho legal destacar que ele sabe muita coisa, que ele está fazendo um trabalho bem legal, de cultura, sabe? De colocar uma cultura na cabeça dos jogadores de futebolística, de posicionamento, de leitura de jogo e de comportamento também, que eu acho que o futebol passa muito por aí. A gente sabe também que ele tem muito ainda a evoluir, isso tem sido muito bacana nesse trabalho com ele, porque ele é muito aberto a trocas de ideias, a informações. Muitas vezes ele pergunta, e eu acho que é, esse pé no chão que ele está agora realmente é o que vai levar ele ainda mais longe, além de todo o conhecimento e potencial que ele tem. Você que ficou muitos anos no futebol europeu, participou de muitos jogos, mas nesta temporada, o Flamengo, caso ele vá muito longe em todas as competições, ele facilmente irá ultrapassar o número de 80 partidas, né? E agora começa isso. Vem dia 29 o Campeonato Brasileiro, depois já começa a Libertadores, e vem a Copa do Brasil, e vem Super Mundial, e não para. A última rodada do Brasileiro, com Papai Noel já presente, dia 21 de dezembro. Como é que o Danilo vê essa situação que você já conheceu por jogar aqui no início da sua carreira, mas agora volta a ter essa situação de encarar esse nosso calendário aqui do futebol da América do Sul? Cara, eu tenho certeza que vai chegar um momento que eu vou falar que eu tô cansado, que eu vou falar que o calendário é extremamente difícil de acompanhar, mas nesse momento eu tô empolgado, cara. E a empolgação, ela muitas vezes te faz querer, te faz fazer coisas que você não faz quando você não tá tão empolgado assim. Então, cara, pra mim, nesse momento, quanto mais jogos eu tiver para poder dar sequência, para poder me divertir com responsabilidade, para poder jogar no Maracanã, para mim é o máximo isso, assim. Claro que é necessário olhar para o lado da saúde, para o lado da preparação, na prevenção de lesões, o lado da recuperação. Isso é muito importante. Eu pude ver que esse grupo é um grupo muito maduro nessa questão. Se cuidam muito aqui dentro do clube e fora também em casa, porque no futebol moderno de hoje é necessário você otimizar muito bem o tempo de recuperação. Quanto antes você estiver recuperado e pronto para o outro jogo, para o próximo treinamento, é importante. Mas como eu falei, é um calendário realmente maluco, é um calendário realmente difícil, é exigente, mas, cara, eu tô empolgado, eu quero jogar, quero quanto mais vezes eu puder jogar. Outro dia, o Felipe Luiz queria me tirar contra o Maricá no outro jogo, eu falei, não, cara, não vai me tirar não, me deixa em campo, não. Ou no Maraca, eu quero... Cara, sabe, então assim, eu tô empolgado, mas realmente eu tenho certeza que vai chegar um momento onde vai pesar e é necessário ter uma administração correta por parte nossa, por parte do staff técnico e médico, para que cada jogador possa render o máximo possível. Agora, Danilo, ao mesmo tempo, a gente percebe que o elenco é fortíssimo. Existem muitas opções. Na minha opinião, o Flamengo tem o melhor elenco do futebol da América, o que tem mais opções para o treinador, né? Nesse cenário desse calendário, isso aí pode ser um diferencial?
na sua opinião? Eu imagino que sim, uma vez que todos estejam conectados com o propósito, né? Não adianta você ter grandes jogadores e que eles não estejam conectados com propósitos e assim não se entreguem nos treinamentos, não se dediquem, como eu falei, na preparação, no tempo de recuperação. Até porque um calendário como esse, você não tem como definir quem são os titulares, quem são os reservas. Vai ser gente que em um período vai jogar mais, em outro período outros vão jogar mais, é quem tiver melhor para aquela partida fisicamente, mais recuperado. E quando todos estão conectados com o propósito, aí sim eu acredito que tem um elenco bem com jogadores mais ou menos do mesmo nível em todas as posições, aqueles que jogam um pouco mais, aqueles que jogam um pouco menos. Isso pode ser um diferencial, sim, para poder chegar o mais longe possível em cada competição. Mas, cara, já te falo, a qualidade é importante e eu acredito nisso, né? O entendimento de jogo e tudo isso, mas a vontade, a determinação, aquele sentimento de ir lá pegar aquilo e trazer para casa, isso é o que mais conta, assim. E isso que a gente tem tentado, de certa forma, desenvolver aqui dentro nesse começo de ano, para que a gente possa realmente ser feliz e ter sucesso nesse ano. E aí você falou, vontade de ir lá pegar, né, aquilo, no caso a taça, e levar para casa. É claro que você quer pegar todas e levar para sua casa, né, colocar aqui na sala de troféus do Flamengo. Mas tem alguma que o Danilo, que está chegando agora no Flamengo, que está voltando para o futebol brasileiro, olha e tem uma vontade a mais, assim, de pô, aquela ali, as outras são maravilhosas, mas aquela ali eu gosto um pouquinho mais dessa taça aqui. Tem algum desejo especial? O Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Eu acredito que é o campeonato mais difícil, o campeonato nacional mais difícil de se jogar do mundo, né? Se tratando de qualidade, de intensidade, de diversificação, né? De adversário, de clima, né? De distância. Tudo isso torna o Campeonato Brasileiro, né? De certa forma atraente e muito difícil de se jogar. Então, para mim, vencer o Campeonato Brasileiro seria uma conquista assim realmente muito importante para colocar na minha galeria lá e adicionar aquilo que eu já pude vencer. E eu tô percebendo o seguinte, cara, a gente sabia o que é o Flamengo, mas agora estando dentro do Flamengo, a gente começa a perceber qual grande mesmo é, até mais do que a gente imaginava. Você tem essa sensação também? Assim, como é que está sendo para você agora estar aqui dentro do Flamengo em relação a essa grandeza, essa coisa colossal que é esse clube que nós amamos, né? É exatamente isso. Não é? Eu tô meio Essa questão. assustado, eu confesso. Até porque eu sempre olhei, mesmo agora recentemente, antes de vir para cá, sempre olhei como um torcedor, assim, né? É, E quando você vem para cá, realmente você entende quão grande é o Flamengo, né? A magnitude do que as pessoas sentem por essa camisa, por essas cores. Quando você vai ao Maracanã, né, jogar pelo Flamengo, ver de perto tudo aquilo, você entende. Eu passei a entender o porquê que eu sentia esse afeto tão grande pelo Flamengo, né? As pessoas realmente se apegam como uma religião e move as pessoas no Brasil inteiro de uma maneira que não tem nada igual, assim. É difícil até falar isso, mas eu não sei como comparar com a seleção brasileira, eu diria, porque a seleção brasileira também é uma coisa assim, mas o Flamengo é uma coisa que não tem explicação nesse senso, assim, sabe? É uma coisa realmente que mexe com o íntimo das pessoas, que mexe com a emoção realmente. E é muito bonito de se viver assim, né? Como eu tenho falado também algumas vezes, você não vem para jogar no Flamengo, você não vem para trabalhar na Flamengo TV, você vem para viver o Flamengo. É isso. Porque é uma forma de viver assim, o Flamengo, entendeu?